Meu nome é Marcelo Zarski e eu gostaria de chamar um amigo hoje para fazer a apresentação do nosso podcast, que é o Glauber. Mas a gente não vai fazer aquela apresentação, pessoal. Eu tenho apresentação pessoal, vamos lá. Mas já Eu começou esqueci da minha frase, cara. Porra. Não, minha frase hoje é um convite pro Glauber ser o co-host desse podcast tão amado. Goya, fala aí, Goya. Meu nome é Anderson Rosa, também conhecido como Frater Goya, e eu queria dizer que meu tio é bombeiro. Parabéns para ele. Meu tio é bombeiro. Lembra disso? Eu sou o Glauber Gorski e tenho o maior prazer, honra e desafio de poder compartilhar com vocês alguns momentos que eu considero que são trilhas sonoras de nossas vidas. Isso aí. Então, assim que tocar a vinheta. Depois da vinheta. Vamos nessa, pessoal. Eu tive a honra e o prazer de, após ter uma troca de ideias maravilhosa com o Marcelo, depois de ouvir, aliás, enquanto eu vi o podcast sobre o Rush, né? Você gravou com quem estava com você junto, Marcelo? Era o Rodrigo Digão Brás, que é um baterista, amigo nosso, e o Stefano Moliner, são dois músicos lá de São Paulo, que já participaram do podcast, e esse podcast era pro Goya para participar também, mas acabou que na correria a gente ia gravar, não deu, os caras... O Rodrigo, ele toca com o Hermeto, então ele ia viajar, cara, ele ia pro Japão com o Hermeto, cara. Daí, assim, tava muito apertado de agenda. Aí a gente foi do jeito que dava, daí foi em Power Trio mesmo. Power Trio, mas podia ser um quinteto, né? Se você tivesse disponibilidade no dia também, a gente foi muito corrido, mas deu bom. Mas aqui hoje a gente tem um pouquinho de meio que uma continuação, um remake e uma expansão, uma versão estendida. E a prova de que vocês não estavam em três é que a conversa que a gente tem, o cérebro da gente tem enquanto escuta os outros falando, assim como os nossos ouvintes estão nos ouvindo agora, e eles estão degladiando também e vão degladiar mais com as nossas falas, é que aquilo que toca no coração da gente, no coração sonoro, na trilha sonora das nossas vidas, às vezes toca no ouvido de um fã. E eu, enquanto fã, e eu falava para o Marcelo, cara, eu sou um fã médio, um fã medíocre do Rush. Eu vi o quanta coisa poderia ter sido contada a mais, quanta coisa poderia ter sido contada a menos, e na verdade, o quanto uma banda, para mim, né, entre outras bandas, mas principalmente o Rush, acaba sendo trilha sonora da minha vida, acaba pontuando algo em torno de 25 anos, especificamente, ou mais até, né? No sentido que eu comecei a ouvir, eu estava no primeiro ano da faculdade, ali em 1990, quer dizer, a banda já tinha 20 anos naquela época, né? E eu não conhecia. E foi até o fim da banda, até 2015. E durante esse período, o quanto ela foi pontuando e construindo coisas junto com a minha própria história, junto com a minha própria narrativa. Assim como outras bandas também, né? Mas especificamente o Rush ali. Como que é para vocês isso? Eu sei que o Goya, assim como eu também, é muito fã de Pink Floyd. Pink Floyd é a banda, a trilha sonora mais presente na tua vida, Goya? Sem sombra de dúvida, né? Pink Floyd, Led Zeppelin, o próprio Legião Urbana, que, como eu já comentei em outro momento, era uma banda que naquele período da minha adolescência, eu estava ali com meus 13 anos, o Legião ainda estava tocando na praça, que nem a gente faz, vai tocar ali no quintal, né? Aí alguns canais abriam, e tinha o primeiro disco que estava começando a estourar, depois o segundo, que foi o Fenômeno, que realmente lançou a banda, mas até porque fazia muito sentido aquela música de contestação, etc., né? E para pontuar, assim, por exemplo, o próprio Pink Floyd, eu teve um período da vida em que eu estava mais depressão, assim,
E daí eu escutava 2 vezes por dia antes de ir para o trabalho e voltando à noite para casa, eu ouvia o disco inteiro, de capa a capa. Né? Então, assim, é uma coisa que marcou muito minha vida. Né? Eu sei de trás para frente, de frente para trás, de cirílico, aramaico, The Wall, eu sei inteiro. E aí até a minha esposa, às vezes, quando eu tô meio de bode, assim, na bad trip, hoje eu ainda coloco. E aí minha esposa, quando ela ouve, assim, que eu tô ouvindo o The Wall desde a primeira música, ela já sabe que não tá no melhor dos dias, assim. Mas não é nem porque é depressivo, mas é porque, sabe aquilo que o disco fala com você, que acho que é a tônica principal que o Glauber tá colocando, né? Que é a música do primeiro beijo, é a música... Que daí são músicas que vão marcando a tua existência, assim, sempre que acontece essa música... você volta lá para trás, né? 20, 30 anos atrás. Né? Vou passar aqui para o Marcelo. Como eu estava falando há pouco com vocês, eu tenho algum... som, né? No nosso ensaio agora há pouco, isso foi uma piada interna, né? Eu tive alguns momentos, né? Como eu estava comentando há pouco, na minha vida que me marcaram, assim, o processo de eu conhecer, assim, música e aprender música, né, assim. Eu toco guitarra já tem uns anos e nos anos 90, uma das bandas, assim, que me apareceu, que me meio que fez querer tocar guitarra, assim, tal, entrar mais a fundo foi o Green Day, né, e, assim... acho que pela época, pela idade também que eu tinha, acho que em torno de 16, 17 anos mais ou menos ali, né? E o Green Day foi uma banda que me marcou pra caramba. Até no sentido sabe, de atitude. Eu queria ter uma guitarra, mais ou menos daquele estilo do guitarrista e tal. E daí, partindo do Green Day, eu descobri o Nirvana, que foi uma banda... que talvez para mim foi a banda que me mostrou o lado mais, vamos dizer assim, artístico, musical, né? O lado mais, assim, do poético, talvez, assim, que eu achei mais interessante de entender, assim, a mensagem que vinha, né? Não só a atitude, né? Sabe, de você ouvir a música, aquela música, pô, isso aqui é legal e tal. Era mais o lance de, nossa, olha o que esse cara tá fazendo, então essas coisas assim. E... tipo, depois eu até estava comentando na passagem de som que descobri que o Kurt Cobain morreu quando eu já escutava a banda sem saber, porque o meu acesso, né, a música, né, ou era emprestar disco dos amigos que eu não tinha, ou pegar as fitinhas cassete, gravar, ou comprar as fitinhas para ouvir, ou revistas de rock, né, revistas de música que tinham na época, né, de revistas de guitarra, que vinham com os reviews, que eu lia bastante. Até algumas revistas daquelas que você abria no meio tinha pôster, né? Eu comprei bastante revista pôster, que você abria, era um monte de pôster, assim, com as historinhas, assim. E com o Nirvana, com essas bandas, vieram outras bandas dos anos 90 que eu acho que marcaram bastante, tipo Alice in Chains, o Soundgarden, o próprio Pearl Jam, que foi a banda que meio que mostrou pra mim que essas músicas tinham solos de guitarra. Daí eu comecei, porra, isso aqui é legal, isso que eu ouvi. E uma outra banda que eu tinha esquecido de citar até há pouco é o Bad Religion. Bad Religion é uma banda punk, né? Eu adoro, acho eles bom pra caramba. Eles vão vir pro Brasil agora, ou vieram agora recentemente, sei lá. Eles era uma banda punk que tinha uma pegada, sei lá, parece que as guitarras eram bem elaboradas, tipo, vamos dizer assim, não chegava a ser um Dead Kennedys, que as guitarras eram um pouco mais bizarras e mais difíceis de tocar, mas elas tinham umas coisinhas a mais, eu gostava bastante disso daí. E esse foi o meu início, vamos dizer assim, tipo, de artistas que meio que colocaram a música na minha vida, vamos dizer assim. E uma das coisas que eu acabei não comentando, que eu acho que a música, quando ela entrou assim um pouco mais na minha vida com esses artistas, né? Confesso que o Nirvana foi o que me mais assim mexeu com esse lado mais sentimental meu,
foi porque eu sofri muito bullying no colégio, né? Tipo assim, que eu era um pouco mais, tipo, era gordinho, eu era criança mais isolado, adolescente que não se envolvia muito com as outras pessoas, era mais nerd, que ficava afastado, assim, sabe? E a música, para mim, o processo de eu queria tocar guitarra, daí minha mãe me colocou na aula de violão, depois me passou para guitarra, foi uma maneira foi uma coisa que me fez, tipo assim, falar, nossa, eu consigo fazer algo que é legal, que me faz bem, tipo, para mim viver uns momentos melhores, vamos dizer assim, porque eu era adolescente, ficava no cantinho, afastado, tinha vergonha de tudo, cara, eu não erguia a mão na sala, não falava com ninguém, e até, tipo assim, por medo das pessoas ficarem tirando sarro comigo, de mim, assim, sabe? Bobagem, né? Assim, naquela época, tipo assim, a gente não tinha tanto o cuidado que a gente tem hoje, né? Com terapias e outras coisas assim. Então, foi meio vivenciando momentos ruins que eu aprendi meio que a lidar com coisas, vamos dizer assim, a crescer e ficar melhor. E a música me ajudou bastante. Eu lembro que as músicas do Nirvana me ajudavam até no sentido de eu, sabe, eu entrar num mundo, sabe, isolado, de ficar ouvindo, de ficar tentando tirar e essas coisas assim, sabe? Esses momentos foram bem, bem legais, bem marcantes para mim no meu início, assim, de aprendizado musical. Mas eu passo a bola agora pra gente falar de outras experiências, depois eu falo mais. Deixa eu avançar um pouquinho nisso. Quando você falava aqui, além de eu me identificar em vários pontos, eu fui percebendo assim que a gente tem, eu acredito assim, no meu olhar, a gente tem um caminho que é o caminho da opção, da escolha, né? Então, eu me identifiquei, por exemplo, com um som mais progressivo, né? Para mim, o Pink Floyd é a base disso. Do Pink Floyd, eu vou para um lado que é o lado mais, digamos, viajandão, mais psicodélico, né? Eu vou encontrar ali Alan Parsons Project, né? Eu vou encontrar essa turma um pouco mais dos sintetizadores, né? A turma um pouco mais King Crimson para essa viagem. E pro outro lado, eu começo a caminhar para o lado dos virtuosos, né? Eu vou cair no Rush, vou cair depois no Dream Theater, Primus, né? A turma que eu admiro por eu saber que nunca vou conseguir chegar naquilo enquanto músico que eu não sou, né? Mas são escolhas, né? Por afeto, você vai construindo isso, né? Tanto que quando você vai construindo essa tua discografia auditiva, você pode escolher em alguns momentos. Eu, assim como o Goya, cara, o The Wall, ele tem vários significados ao longo da minha vida. E quando eu boto para ouvir ele, tem horas que eu aumento o som mesmo ali. Quando começa The Happiest Days of Our Lives, assim, tem que ter um subativo, aquele som do helicóptero tem que incomodar para entrar o Another Brick in the Wall Parte 2 ali, rasgando. Uhum. Mas a hora que chega mais para frente, com Don't Leave Me Now, aquilo já começa a me embrulhar um pouco, sabe? Começa a me levar para deprê, né? Me leva para um outro estado mental. Mas é a graça de um disco conceitual, uma banda progressiva. Mas isso são escolhas como, por exemplo, você ouvir de acordo com o teu clima mental, né? Você ter, além de você ser apresentado, mais tarde você pode revisitar de acordo com isso, né? Fala, Goya. Não, é justamente isso. Uma das características, né, do som progressivo é isso dele te passar por vários estados de humor, né? Então, por exemplo, talvez as pessoas nunca tenham parado para pensar isso, mas no geral um disco de banda pop é tudo mais ou menos na mesma levada, né? No geral eles colocam uma balada, né? Então qualquer disquinho pop no geral é assim, tudo mais ou menos a mesma coisa, aí uma baladinha, pronto, fechou, né? Os hits. E já o progressivo não, ele tem isso, ele tem músicas que vão te alterando o estado de humor. Então você vai indo da euforia, aí você fica meio melancólico, daí entra um troço romântico, aí entra um troço de revolta. Então um mesmo disco ele te dá um pacote de experiências, né? Eu acho que tem isso, né? Exatamente, né? E tem a ver com o teu momento de vida, né? Eu por exemplo, eu sou da idade do Goya, né? A gente é tanto mais velho que o Marcelo, mas eu devo dizer o seguinte, o Green Day foi entrar na minha vida
há menos tempo, questão de uns 10 anos para cá. Lógico que é uma banda que eu já tinha ouvido na rádio, sabia quem era, mas eu não ouvia de uma forma como é que é o nome desse estilo? Não é New Grunge, é New Punk, né? Eles chamam de New Punk porque é um punk mais nos anos 90, né? Outra ideia, né, de punk. E uma banda que ficou queridíssima, assim, para os meus ouvidos é o The Offspring. Sim, eu gosto muito, cara. Ouvi Eu bastante. gosto, assim, visceral, sabe? Ele fala com o meu lado adolescente, mesmo mais velho, né? Porque a gente não abandona essas cascas, a gente vai colocando cascas, né? Elas vão criando ao longo da vida. Então, esse lado, assim, essas bandas diferente dos virtuosos, não que eles não sejam bons no que eles fazem, né? Mas são bandas que eu penso assim, cara, se eu montasse uma banda, eu ia tocar isso aqui. Porque eu acho que eu daria conta. E tem a energia. Eu posso não tocar tão bem, mas eu tenho uma energia que eu posso entregar, né? Sim. Então, isso acaba construindo. Assim como... teve época assim, cara, eu preciso reouvir a discografia do Kraftwerk, sabe? Eu preciso ouvir a discografia do Mozart, como eu já ouvi a discografia gigantesca, abissal, que é a sopa primordial da música ocidental. Então, mas são coisas de escolha, né? Vou deixar um pouco mais para o final. Eu quero, quando a gente for falar do Rush de novo, que aí eu quero dar um pequeno depoimento pessoal, né? O porquê me levou a essa conversa. Mas dentro dessas escolhas, como por exemplo Beatles, né? Uma vez eu estava com um celular e eu com uma playlist gigantesca, 8 GB de músicas ali que eu tinha separado por temas, por estados de espírito, né? Eu tinha uma playlist lá, praia, eu tinha uma playlist carro na estrada, tinha uma playlist noite, e as músicas conversavam. Cara, meu celular deu pau, perdi aquela playlist inteira. Eu perdi. Eu tinha as músicas, mas as playlists eu perdi. Eu vou começar do zero. Como é que se começa do zero? Vou ouvir Beatles. Ouvi os 10 discos dos Beatles, e aí eu fui redescobrir Beatles, né? Fui ouvir de novo. E o quanto eles varrem vários estilos musicais em tão pouco tempo, aqueles moleques, né? Cara, encerraram o projeto com 28, 29 anos. Um absurdo, eles já estavam cansados de fazer o que eles faziam. Mas ainda assim é no campo das escolhas. Eu queria jogar agora para um outro lado, que são as músicas incidentais da nossa vida, como as trilhas sonoras de novelas. Aquelas músicas que ficam calcadas em personagens, em situações. Aquelas músicas, puxando um pouquinho aquilo que o Goya falou, a música do primeiro beijo. A gente não escolhe assim, eu vou dar o primeiro beijo, mas tem que ser quando estiver tocando aquela música. Né? Eu não pude escolher assim, qual música tocaria quando eu dei o meu primeiro beijo, mas eu lembro qual música era. Né? Então, nunca mais eu esqueci toda vez que toca aquela música, né? Ou da primeira namorada, ou da primeira vez que eu saí sozinho de carro, né? Ou quando eu saí de casa e casei e estava fazendo uma reforma na casa, o CD que estava tocando no rádio enquanto eu estava arrumando o quarto, que seria o quarto do meu filho futuramente. Então, essas coisas acabam sendo marcadas. E tem uma outra marca, eu queria saber se vocês têm algum depoimento sobre isso, porque eu acho que isso vai conversar muito com quem está ouvindo, porque isso eu acho sensacional. Quais são... Você tem algum caso? Eu tenho um caso aqui, depois eu conto. Mas de algum artista ou música especificamente, que não é do agrado de vocês, mas vai pontuar um momento legal na vida de vocês. Caramba. Consegue pensar nisso? Porque é uma coisa a gente escolher, né? Eu vou sair, vou colocar o fone de ouvido, eu sou no carro, vou ligar ali e vou ouvir isso. Mas... Deixa eu falar. Claro que tem. Fala aí, Goya. Te falo de cara, e o Glauber, que é de Curitiba, vai com certeza ter uma lembrança muito parecida. Aquelas músicas italianas que tocavam em Santa Felicidade, em tudo que era restaurante italiano. Você ia no Cascatinha, tocava, você ia no Madaloso, tocava Pepino de Capri, aquela turma toda. Vai dizer, não é? Era o tipo de música que você nunca ia escolher ouvir, mas quando você ouve, você fala, pô, isso lembra lá o Madaloso. Isso lembra o Cascatinha. É ou não é, Glauber? Isso mesmo.
O Marcelo, tem alguma ideia ou quer que eu conte minha história para te inspirar? Não, cara, eu queria pegar o gancho do que você falou ali de músicas incidentais, cara, assim, até pelo fato de... Eu não lembro de uma música específica, assim, que não é muito que eu goste, mas que, tipo, que sempre toca, me faz bem, assim, cara. Mas tem uma música que me faz meio mal, que eu já vou contar o porquê, que daí é que eu até acho legal, mas ela não me traz boas lembranças, assim. E tem músicas que me fazem bem, me fazem lembrar bons momentos, assim, sabe? Que são, por exemplo, músicas... Eu não lembro se era de que época que era, mas o meu pai, ele sempre curtiu muito rock mais, assim, tipo John Lennon, nessa onda, assim, sabe? E Beatles foi uma banda que eu nunca ouvi discografia, sabe? Eu sempre escutava músicas meio pontuais, fui ouvir discos inteiros depois, fui ouvir lá o Sgt. Peppers, fui ouvir o Revolver, que são discos que eu gosto e tal, e depois agora, por causa do documentário do Peter Jackson, fui ouvir o Get Back, né, era pra ser o nome original, né, do disco. Mas assim, o John Lennon foi um cara que as músicas me marcam porque meu pai, por dois motivos. Bom, ele escutava muita versão de Stand By Me dele, né? Tipo, quando a gente ia viajar, meu pai tinha um Passat amarelo e ele botava na fitinha cassete lá várias músicas que tinham hits do John Lennon, assim, não era nem disco inteiro. Mas tinha essa, Stand By Me, que eu gostava muito. Tinha... Ai, eu não lembro o nome das músicas na época, cara, mas é do disco, acho que Milk Taste, Milk and Honey. Puta, eu não lembro agora. Eu não vou lembrar. Enfim, mas eram coisas do John Lennon que eu achava legal, assim, sabe? Que falava que, pô, isso aqui é legal e tal. E daí meu pai contava a história, assim, meu pai é vivo ainda e tal. Mas ele contava essa história do, tipo, ele morreu e tal, assim. E daí eu fiquei meio que, porra, né? Como assim? E eu era criança nisso aí, sabe? E Stand By Me marcava porque eu amava aquele filme baseado no livro do Stephen King, o Stand By Me, né? O Conta Comigo, que passava na sessão da tarde, dos meninos que iam procurar o corpo do outro menino que morreu no trilho de trem, e eles cantavam essa música, e gostavam e tocavam, e eu falava, nossa, isso aqui é muito legal, e eu ficava... Aquilo me trazia coisas muito legais, e daí com o meu pai, quando a gente viajava, quando ia pra casa dos parentes, assim, ele botava e essas lembranças eram muito legais, cara. Até hoje, John Lennon é o artista, assim, dos Beatles que eu mais escuto, assim, quando eu tô com vontade de escutar coisas de Beatles, vamos dizer assim, eu não boto Beatles pra ouvir, mas eu coloco John Lennon. Eu escolho, menos os discos que tem, os primeiros que tem a Yoko gritando lá, que eu acho muito experimental pra mim. Não acho ruim, mas eu acho muito, muito alucinado pra mim. Mas eu gosto dela em outros discos com ele, por exemplo. Eu não lembro, tem um disco que os dois revezam no vocal, acho que é o Double Fantasy, se eu não me engano. Cada um canta uma música e tal. Enfim, gosto bastante disso. E uma música, pegando um lado, tipo assim, um pouco menos positivo do que vocês colocaram, que marcou um momento triste pra mim, mas é uma música que é boa, sabe? Não é uma música ruim, é uma música que eu gosto, mas ela me traz lembranças ruins, que é November Rain, do Guns N' Roses, eu escutei muito essa música na época que o meu avô morreu. E quando meu avô morreu, eu só conheci o meu avô por parte da minha mãe. Eu já tocava, já trabalhava com música, já nessa época, já era mais velho, e ele era uma música que, tipo assim, ele faleceu, ele ficou muito doente, ele fumava muito e teve vários problemas em decorrência do tabagismo. Chegaram no momento que ele ficou na cama, assim, ele não conseguia respirar direito. Aí chegou num momento que minha avó ligou para minha mãe e falou, ó, o seu pai tá ruim, ele não consegue se levantar e tal, e a gente foi buscar ele, eu e minha mãe, eu lembro até hoje, a gente foi buscar ele lá na casa da minha avó, colocamos ele no carro, ele, sabe, dificuldade, daí ele vomitou, você sabe, e isso me marcou, porque ele vomitou, vou falar isso no podcast, né, mas ele vomitou uma parada muito preta, sabe, eu falei, meu, que é isso, né, tipo, né, e daí chegou no hospital, cara, a gente deu entrada, e eu fiquei lá com ele, né? Enquanto minha mãe era enfermaria, era aquela loucura, assim. Imagina, cara, eu lá com meu avô, ele segurou na minha mão, assim, e ele não falava direito. Ele falou algumas coisas, assim, ele falou alguma coisa, filho, não sei o que e tal. E depois eu nunca mais vi ele.
E nessa época eu tava ouvindo Guns N' Roses bastante, assim, porque eu fui ouvir um pouco depois, mais velho, Guns, assim, até por causa de tirar músicas para alunos. Nunca foi uma banda que eu gostei tanto, assim, apesar de ser uma banda legal. E daí eu escutava bastante essa música. E veio num momento muito triste, cara, assim, tipo, daí passou uma semana, meu avô faleceu. Ele não ia aguentar fazer a cirurgia e tal. Então era uma música que toda vez que tocava eu pulava, sabe? Assim, não quero ouvir essa música, que ela vai me trazer lembranças muito ruins, assim. Hoje eu já superei esse lance, sabe? Tipo, eu ficava bem triste na época, assim, de ouvir e me trazer coisas muito ruins, assim. Mas acho que nesse sentido, sabe? De uma música que me traz alguma coisa, assim. Seriam essas duas coisas. O John Lennon me traz coisas muito boas, assim, e lembranças muito legais, assim, desde a infância até coisas que eu vivo com meu pai, assim, vivia, né? Porque o meu pai agora, ele virou motoqueiro, e agora ele escuta outros tipos de rock também. Eu só não gosto de uma música, que ela é uma música boa, acho que eu tenho essa música. É uma música boa, que faz todo mundo pular e ficar feliz, mas de uma banda muito boa, mas eu acho essa música um porre, que é Psycho Killer, do Talking Heads, cara. Eu odeio essa música, cara. Mas meu pai ama, cara. Ele fala, nossa, você tinha que tocar essa música, porque é muito legal, não sei o que e tal. Mas eu detesto essa música. Mas é uma música que traz uma energia muito boa, né? Pô, deixa eu te fazer uma provocação. Você que é músico, pega essa música e faz uma versão tua. Olha aí, ó. Dá a tua roupa pra essa música, entendeu? Põe um figurino teu aí. Você vai inventar o negócio. Eu gosto dessa música. Eu gosto muito de poucas músicas do Talking Heads. Talking Heads. Wildlife eu gosto mais até. Mas pegando assim pontualmente duas músicas que você citou, e aí eu vou para uma terceira, que uma é November Rain, que é uma marca na minha vida por conta de, não exatamente da minha vida, mas ela ficou assim um ponto e vírgula ali, que foi um casamento que eu fui em São Paulo em 98, de uma prima da minha esposa, e a entrada da noiva era com November Rain sendo tocado por violinos acompanhando ela. Cara, maravilhoso, cara, maravilhoso. A ponto de que eu gosto muito da música. Cara, ela tem 2 solos de guitarra, né? Assim, não, super, a música fodida, cara. Do Pink Floyd, né? Aquelas músicas raras que tem 2 solos, né? E eu não gostava do Guns N' Roses na época do lançamento. Eu achava uma banda meio snob. Eu aprendi a gostar de Guns N' Roses muito depois. Muito depois. Gosto bastante hoje, né? Mas ficou uma marca positiva a lembrança dessa música. Olha que maluco. Olha aí. Stand By Me, eu acho ela linda, mas ela é de uma tristeza profunda para mim. Porque quando vi o filme, eu conheci ela primeiro vendo o filme, Conta Comigo, o filme me deu uma... É lindo o filme, maravilhoso, a história é maravilhosa, mas ele me traz muita melancolia, muita tristeza, assim, muito aquela coisa outonal, a perda da inocência, né, da infância, né, aquele sentimento de que o último verão que eles passaram foi o verão mais quente da vida deles, e aí vai vir a vida adulta, né? Se deparam com a morte. Então aquilo, porque eu assisti na adolescência aquilo. Então aquilo pegou. É uma música que eu gosto dela, mas eu gosto muito mais das versões covers do que da original. Né? Então isso pega. E uma lembrança boa que eu tenho de uma música que eu não desgosto, que é o estilo reggae, né? Mas eu lembro bem, meu pai tinha uma fita cassete. Meu pai, ele trabalha ainda, na verdade, com reparos de equipamentos de som, televisão, né? Equipamentos eletrônicos. E ele, na época, também, a empresa dele instalava toca-fitas, né? Sistema de som no carro. Anos 70, anos 80, onde isso dava dinheiro. E ele tinha uma fita teste para ouvir se a qualidade do som dos carros era boa. Então, ali tinha uma miscelânea. Ali eu conheci Pink Floyd. Eu, com 7 anos, ouvia Money. Porque Money é do estéreo, né? Os graves, tem os médios, tem os agudos, tem os espaços ali, intervalos, né? Quase silenciosos, né? Porque é pontuada, ou baixa, bem marcado. Então, aquilo é legal para quem trabalha com som, né? Eu fui aprender que a turma que trabalhava com instalação de som, reparo de som, eles escolhem bandas, não porque eles gostam muitas vezes das bandas,
mas pela qualidade sonora, né? Então eu ouvi muito, depois dos anos 80, assim, muito Michael Jackson, né? Ouvi Tears for Fears bastante, por questão de... Nossa, Tears for Fears, muito da época, né? Muito da época. E um Zero. maravilhoso, assim, né? A qualidade sonora limpíssima, né? Mas meu pai tinha, além de Money, naquele disco, e daquela fita cassete, né? Foi uma viagem que a gente foi de Curitiba ao Rio de Janeiro, foi em 79, foi na Páscoa de 79. E eu lembro claramente, a gente descendo a serra que chega no Rio, de noite, eu deitado, naquela época se viajava deitado no chiqueirinho do carro, né? Meu pai tinha uma Caravan, era eu e meu irmão. Minha mãe estava grávida da minha irmã, mas não sabia. E estava tocando Bob Marley. Aquela Is This Love, Is This Love. Então aquilo é uma marca dos meus 7 anos. Porque voltando daquela viagem, a minha avó, que era mãe da minha mãe, estava muito doente e logo depois morreu. E foi quando eu tive minha primeira... que eu considero, assim, né, de lembrança, uma primeira experiência espiritual que eu tive com a minha avó, né? Na noite que ela morreu, assim, é uma outra história isso. De qualquer forma, essa música, ela tem uma marca histórica, ela estaria na trilha sonora da novela da minha vida, não por escolha minha, mas porque incidentalmente ela era presente nesse momento da minha vida. E com boas lembranças marcantes, mas era imagina, 7 anos, né? A primeira passagem, né, que a gente tem da infância, né? Vai virando o primeiro ciclo, né? Então acaba marcando isso. E, por outro lado, por exemplo, eu não escuto música sertaneja, não é minha praia, né? Gosto de ouvir, porque minha esposa gosta bastante hoje em dia, se bem que eu conheci ela quando ela era roqueira. Para ela traiu o movimento. Ela é traidora do movimento. Ela escuta música sertaneja, essas músicas... Putz, eu não gosto, não vai. Mas, por exemplo, eu acho que não considero música sertaneja, gosto da caipira raiz, gosto. Mas quando você vai para aquele sertanejo universitário, Vitor e Léo, aquilo é bem produzido, eu acho agradável de ouvir aquilo. Não colocaria para tocar, mas não me incomoda que toque. Mas teve um momento, ali por 98, 99, que eu fui num show do Zezé de Camargo e Luciano, por conta da minha esposa. E eu fui no show que eu fui de música sertaneja. E eles estavam lançando aquele disco Pare, né? Até quando você vai... E era um momento que eu estava numa empresa trabalhando, foi um pouco antes dela engravidar do nosso primeiro filho. Eu tinha tido uma promoção do meu trabalho, sabe? Foi um evento que foi fora de Curitiba, foi, para quem conhece aqui, foi ali em Campina Grande do Sul, no Parque Castelo Branco, e foi uma presepada, cara. Era uma quarta-feira à noite o show, tinha outras bandas. A gente saiu do estacionamento às 11 horas da noite e conseguimos, assim, andar por 1 quilômetro com o carro para chegar na rodovia. Era 2 horas da manhã, cara. Nossa. Que era uma coisa besta, assim, mal dimensionada e tal. Mas, de qualquer forma, aquilo virou um marco na minha vida, positivo, com uma música que é uma trilha sonora que eu jamais ouviria, né? Então, essa permissão do incidental acontecer nas nossas vidas, ela realmente é muito interessante, né? Porque não são escolhas. Olha, fala um pouquinho aí. Essa da incidental tem várias aí, né? Por exemplo, uma que sempre mexeu comigo, mas acabou virando depois um motivo um pouco de piada, que é a trilha sonora do Em Algum Lugar do Passado, né? Belíssima trilha sonora, mas que virou também trilha sonora do Djalma Jorge, né? Você lembra disso? Né? Que era a música tema do Djalma, né? Outra era a trilha do Blade Runner, né? A trilha... Nossa, mãe, namorei muito com a trilha do Blade Runner. Namorei demais, cara. É uma trilha assim que caía como uma luva naquela época.
representar principalmente aquela música Love Theme, né? Que tem aquele sax e tal. Maravilhoso aquilo, Memories of Green. São músicas que evocam, né? A trilha sonora da missão e que era muito significativo para a gente. Tanto é que, se não me engano, se não me falha a memória, quando eu casei com a mãe do Arthur, tiveram 2 dessas músicas, que foi a trilha sonora do Drácula, eu entrei, a música do noivo foi a música tema do Drácula. Que maravilha. Né? E a Adriana entrou com a música da missão, né? Do Ennio Morricone, o Gabriel Oboé. Né? Então, assim, são músicas que fizeram muito sentido naquele momento e que evocam, né, memórias fabulosas. Então, se eu tocar aquilo, né? E eu tenho uma história também com a música da banda Zero. Lembra aquela música que era o Zero com o Paulo Ricardo? Sim. Né? Que daí, quando eu cantava naquela época, porque eu fiz o ensino médio tocando violão na esquina do colégio, né? E daí a gente tocava, éramos 2 violões, era eu e o Jorge, a gente só aprendeu a tocar para namorar. Essa que é a real. Então, eu tocava o suficiente para conseguir menina. E eram 3 vocais fazendo harmonia, que era eu, o Jorge e o Robert. E aí a gente se chamava os irmãos Brown. Era o Andy Brown, Bobby Brown e George Brown. Né? E daí a gente tocava, a gente tirava tudo que saía no rádio, ninguém sabia inglês, bosta nenhuma, mas tirava U2, Tears for Fears, The Smiths, The Cure, Fine Young Cannibals... E daí é a música que a gente namorava na esquina do colégio, porque, pô, toca essa, né? Que saiu também o daquela banda, meu Deus do céu, que tem Logical Song. Oi? Supertramp, né? Tem aquela outra musiquinha deles que é bem famosa, a gente não sabia, a gente enrolava, só cantava o refrão, as meninas, ai, que lindo, né? E a gente só dando risada. E namorava, né? Então, assim, isso evoca muita coisa. Quando você ouve, fica fabuloso. E essa do Zero, eu cantava, e aí tinha uma menina que uma vez eu estava tocando no colégio, assim, ela parou para ouvir. A gente estava tocando, e daí, agora eu sei o nome da música, e daí ela parou, você voltou, você falou, nossa, você faz a voz certinho e tal. Então, né, gata, vamos lá, tal. Aquelas coisas assim. E essa menina, cara, acho que eu namorei ela umas 5 ou 6 vezes, assim, ao longo dos anos. Fabulosas as histórias que eu tenho com ela, que teve uma vez que a gente estava nessa época aí do Zero. Teve um dia que a gente estudava ali no Loureiro Fernandes, ali no AU, sabe? Ali, né? O Loureiro Fernandes. Estudava ali, colégio público. Estava recém começado a trabalhar, o único colégio que me aceitou, final do ano. E daí eu namorando com ela, e ela vivia com uma amiga, assim. E daí um dia estava assim, eu, ela e a amiga depois dela. E aí, assim, com a mão na cintura dela, brincando com a mão dela, não sei o quê. E daí, assim, brincando, entrelaçando os dedos. Daqui a pouco ela levanta e eu continuei entrelaçando os dedos. Eu estava passando a mão na amiga dela. E a amiga dela estava de mão dada comigo, né? Então, essa é uma das histórias. Aí teve uma vez também, aí depois disso a gente se desencontrou, saiu, terminou o namoro, aquelas coisas de namoro bem de adolescente, assim. E daí eu já no Unificado, ali na 13 de maio, também tocando, me passa ela, no dia dos namorados, ela passa com o namorado na minha frente. Eu sozinho, ela com o namorado. Aí passou, isso aqui, acho que era Marcelo, até o nome dele. Esse é o Marcelo. E o cara meio troglodita, assim, né? Aí eu comecei a conversar com os dois, e aí eu vendo que o cara estava incomodado, porque a conversa fluía muito bem, assim, o cara começou a ficar com ciúme, né? E daí eu já comecei a provocar o cara, né? Aí eu falei, velho, a gente namorava, né? Não tem que ter ciúme e tal. Mas não sei o quê. Começou a reclamar. E daí eu falei assim, você sabe que das 45
espécie conhecida de macaco que tem, se é a única que fala, né? Daí o cara, puta, aí queria quebrar minha cara e tal. Aí ela, porra, vocês não vão brigar, não sei o quê. Aí ela largou o cara, aí ela terminou com o cara no Dia dos Namorados e voltou a namorar comigo, né? Então, assim, e tudo por causa dessas coisas da música, e por causa da música, né? Em especial essa do Zero, mas assim, foram músicas que foi a juventude embalada na música. A minha, literalmente, foi, assim, dá para contar, todas têm alguma história. Todas têm alguma história. Tem só pontuando um pouco a letra dessa música, tem um pedaço dela que fala assim: o tempo voa e agora eu sei que só quiseram te enganar. Tem gente boa que me fez sofrer, tem gente boa que me faz chorar. Então, é cruel isso. A música é linda, né? A música é linda, E, inclusive, eu entrei em contato esses tempos com o Guilherme Snardi para ver se a gente gravava no Bico do Corvo com ele. Olha aí. Porque teve uma treta dele e o Paulo Ricardo por causa dessa música, e eu gostaria de entender melhor. Eu sei que foi por causa de direitos autorais, tipo do Paulo Ricardo gravar e nem comunicar ele. Então teve assim uma treta mesmo entre os dois. Mas o Zero, inclusive, foi uma das primeiras bandas de rock progressivo dos anos 80, né? Progressivo brasileiro, né? Então, foi uma banda que fez muito sucesso num período que o progressivo já estava em franca decadência lá fora, né? Eles tinham um instrumental bom, tinha teclado, era meio new wave com progressivo. Então, tinha umas coisas bacanas ali. Né? Tinha uma produção muito bacana. E eu quero ver se a gente consegue efetivar essa conversa, porque vai ser muito legal trazer um cara que eu fazia um cover, né? Naquela época, e tá aí ainda hoje, né? Ele continua tocando. Então, tô vendo aqui, Guilherme Snardi tá desde 83 na banda. Até hoje. Até hoje, cara. Caraca. Não, eles tinham umas músicas muito bacanas. E assim, uma das coisas que eu acho hoje, eu acho que a gente até meio que vou fazer aqui às vezes do Marcelo, talvez indo para um final, mas assim, uma das coisas que eu acho que eu queria o comentário de vocês, é que isso é um tema que dá pra gente fazer volume 1, volume 2, volume 3, né? Dá pra gente ficar conversando disso a noite inteira, e ir pondo a música e ir contando que história que você tem com essa música. Sim. Mas uma das coisas que eu acho que hoje eu sinto falta, e eu vejo que os adolescentes não têm, é isso, é a música do seu momento, a música da sua vida, a música do primeiro beijo. Até de novo, por essa coisa de playlist que não repete músicas, né? Então, às vezes ele gosta daquela música e nem lembra que música que era essa, né? Putz, eu gostei de uma música lá, só que ele não sabe falar. Acho que você que tem escola de música pode falar mais a respeito disso. Sim. Mas eu vejo que o jovem hoje, ele não tem mais o apego pelo artista, o apego pela música, às vezes pelo artista enquanto fenômeno de mídia, mas não pela música enquanto significativa para ele, para a história de vida dele. Como é que vocês entendem isso? Então, Hugo, deixa eu falar, pegando esse gancho aí, mas antes de responder isso aí, que nem você colocou encaminhando para um final, eu falei, eu tenho 3 momentos bem marcantes na minha vida de musical, tipo assim, eu falei de um deles, eu vou deixar os outros 2 momentos para um outro encontro. Olha aí. Então eu falei do primeiro momento, depois os outros 2 momentos a gente vai gravar em outro momento, pro ouvinte ficar ligado aí. Mas quanto a isso que você falou, eu acho, cara, que eu vou contar uma experiência que eu tive um pouquinho antes da pandemia. Eu dei uma oficina lá no Sesc, a convite de um amigo, sobre música. Era as turmas de letramento lá e tal. E daí eles entraram em contato comigo, Marcelo, a gente vai ter um evento aqui e a gente queria que você falasse sobre música. Daí eu falei, mas como assim? Dá pra falar um monte de coisa de música. Não, você vem aqui, você traz seu equipamento, traz sua guitarra, você
troca uma ideia, toca e tal. Você pode falar sobre a música que você toca, você vai falar sobre música, né? Aí eu montei uma pequena, assim, palestra, vamos dizer assim, sobre música, sobre a música instrumental, né? A minha música, no caso, que eu toco, e também um pouco sobre a música como um instrumento de um meio de, tipo assim, de você com uma linguagem artística e uma maneira de você tentar chegar nas pessoas, assim, de alguma forma, né? Como qualquer outra linguagem, no sentido de tentar tocar as pessoas, né? E daí, no final, então a gente trocou uma ideia, era um pessoal da Vila Guarujá, se eu não me engano, que estudava lá, era um contraturno deles, então um pessoal bem carente, assim, sabe? E assim, eu troquei uma ideia com eles de tudo, mostrei coisas para eles ouvirem, levei tipo equipamento para eles estarem ouvindo também. E daí toquei algumas coisas minhas assim, de guitarra solo, assim, sabe, tal, instrumental. E daí no final fiz um exercício com eles de a gente apagou todas as luzes. Aí eu falei assim, eu vou colocar uma música aqui que ela é instrumental. Que eu falei assim, porque eu gostaria que vocês não ficassem muito prestando atenção em letras nem nada, mas só no som que isso tipo gera, né, assim, e como que esse som chega para você. E era uma música de um cara chamado Ibrahim Malouf, que é um trompetista. Ele é um trompetista que ele é francês, mas ele é de origem, eu não sei se é de Beirute, algum outro lugar assim, mas ele mora na França. E ele é um dos únicos trompetistas que toca um trompete semitonal, que tem aquela escala semitonal de influência de instrumento árabe e tal, de microtons, não é semitonal, é um trompete microtonal, que daí a música indiana, ela tem esse lance dos microtons, né, tipo, a escala é dividida diferente, assim, sabe? E daí é muito específico o som que ele tira, mas ele toca música instrumental, nessa roupagem meio jazz e tal, e é uma música que chama-se Red and Black Light, que é um instrumental, assim, é bem legal, depois eu mando para vocês. E daí eu coloquei a música, eu falei assim, depois a gente vai trocar uma ideia de como que, para quem quiser falar, de o que vocês sentiram, né? E, cara, foi muito legal, porque eu falei, ninguém vai falar nada, né? A molecada vai, tipo, cagar pro experimento, né? E, cara, daí, tipo assim, todo mundo queria falar. Um falou, pô, essa música aqui me trouxe um sentimento de quando eu estiver na minha formatura, eu vou entrar com essa música porque ela traz uma coisa muito boa. Essa música aqui eu me senti que eu tava flutuando. Sabe, várias experiências assim, sabe? Eu achei muito, muito legal como que a música chega, né? Uma música específica, né? Especificamente, assim, pode chegar. Aí, uma coisa que eu senti, né? Pegando dessa experiência para algumas coisas, já puxando aquela ideia que o Goya tinha colocado ali, que é fato hoje que muita gente, não só adolescente, assim, não tem esse hábito de escutar um álbum inteiro fechado, né? Eu vejo porque convivo com um monte de adolescente dando aula, assim, e eles gostam muito de ter uma única música para ouvir, né? Tipo assim, de playlists e tal, né? Mas esse lance, cara, Goya e Glauber, é legal pelo fato de que aquela música específica é marcante para eles. Não só, tipo assim, no sentido de, pô, é uma música que tá na moda, é uma música... Não, é uma parada que eles gostam, sabe? Assim, pô, essa música é foda, essa música me pega, sabe? De um jeito... Então eu acho que é um pouco disso, cara. É uma geração diferente da gente que tem esse hábito. Eu tenho o hábito de escutar disco inteiro. Eu escuto todos os dias de manhã, a Bruna até fica louca. Eu chego e falo para Alexa, Alexa, toca o álbum A Love Supreme, do John Coltrane. Todo dia, cara. Eu tô numa fase de escutar Coltrane e esse álbum, cara, daí começa lá a Resolution. Daí a Bruna já olha e fala, porra, você escuta essa música todo dia, cara. Eu amo esse disco. E eles já não têm essa vibe de botar um disco inteiro para ouvir e tal. Alguns adolescentes, alguns alunos têm. Acho que até por influência das aulas, assim, de eu falar, pô, você já ouviu esse disco? Né? Você já tem já ouviu inteiro e tal? Mas alguns eles montam playlists com coisa que a gente vai conversando e falando, não, eu montei uma playlist aqui que tem
não sei o que lá, Deftones, John Coltrane, e não sei o que, tudo assim, sabe? Só que são músicas que marcam eles, daí eu acho que, nesse sentido, é legal, cara, de ver como que essas músicas trazem uma coisa para eles. Pode ser um momento da aula, pode ser uma coisa que eles estão vendo e tal, mas realmente eles não têm muito essa parada de escutar um disco inteiro, mas as músicas marcam sim, cara, assim, de uma forma talvez diferente de como a gente vivencia a música, né? Até pelo fato da nossa idade, talvez, a nossa geração, talvez vocês dois um pouquinho mais do que eu, né? Tô brincando. Eu gosto de chamar os outros de mais Falou velho. novão, né? Nossa, Fazia tá de tempo. Fralda ainda. É bom aprender com os jovens. Velho, você já tá enrugado, cara. Você já tá de joelho podre, costa doída. Fazia tempo que eu não tirava um sarrinho por eu ser um pouco mais novo que vocês. Eu tinha que fazer essa piada. Mas enfim, só fechando aqui minha fala, eu acho que eles têm essa coisa a música marca bastante para eles também, mas de uma forma um pouco diferente da gente, sabe assim. E músicas que eu acho que isso daí pode ficar por um outro assunto, músicas que estão em momentos, por exemplo, em filmes e séries de TV. Ano passado, acho que teve a última temporada que passou do Stranger Things, por exemplo, que teve uma cena do guitarrista lá tocando a música do Metallica, né? E teve a música da Kate Bush também, Kate Bush lá, né? Cara, como essa música mexeu com a molecada, cara. Todo mundo, cara, todo mundo chegava na aula, eu tava olhando o outro professor dando aula, ele tava lá, eu falei, Stranger Things, né? Nossa, é muito massa. E, cara, todo mundo queria tocar essa música. E daí, com isso, vieram outras músicas, obviamente. E da Kate Bush também. A molecadinha botava de toque de celular e fazia vídeo, colocava Kate Bush. Tinha uma aluninha minha que chegou, nossa, professor, eu amo essa música. Menininha de, sei lá, 10, 11 anos. Então é uma parada muito legal, cara, que ela chegou desse jeito pra eles também, sabe? Num seriado de músicas dos anos 80, né? Músicas que provavelmente vocês devem ter escutado adolescentes, eu escutei quando criança. Não, vocês devem ter escutado na época que vocês já estavam se formando, né? Mas eu escutei quando era criança ainda, né? Mas elas chegam de um jeito diferente, sim, cara. Eu achei isso muito legal, cara, assim, de ver como que chega para essa galera, geração Z aí. Nem sei se é Z, mas... Enfim, passa a bola. Eu pegando um pouco nessa onda aí, eu não vi a 4ª temporada do Stranger Things, não vi a 3ª e nem a 2ª, eu parei na 1ª. Mas eu sabendo que teve a 4ª temporada, tava tocando na rádio aqui, numa rádio rock, tocando a Kate Bush, né? Eu falei, cara, essa música, eu lembro dela e tal, né? Por que tá tocando? Aí meu filho falou, cara, é que tá no Stranger Things, e na série é sensacional essa música. Falei, bom, deve ter algum vínculo afetivo com a narrativa da história. Sim. Porque ela sozinha na rádio não me trouxe nada. Então ela fica amarrada. É como você... Quem fez esse serviço de uma forma muito legal foi o Tarantino, né? Os discos dos filmes do Tarantino, ele colocou as músicas que ele gostava. Né? Nos filmes dos anos 90, ele coloca a música dos anos 70. Então... e todas as trilhas dos filmes dele marcam, né? Muito. Pulp Fiction, Kill Bill 1 e 2. O Cães de Aluguel, a trilha sonora. Cães de Aluguel, exatamente. É bem isso mesmo. Então, realmente tem essa memória afetiva dessa construção. Para quem, eu realmente gostaria de sugerir, para quem está ouvindo, que embarque nessa onda aí de, eu gostei dessa música, deixa eu ouvir o disco original inteiro, eu vi o álbum todo, né? Na época que havia lado A e lado B, né? Ou mesmo no CD, eu vi os 74 minutos, quando tinham discos que preenchiam esse tempo todo, porque realmente é uma experiência. E é até uma questão de entender o momento do movimento sonoro que estava rolando, do movimento do artista também naquele momento que estava rolando, e isso abre dentro da gente outras percepções. Essa é uma recomendação, uma dica que eu dou assim, muito fortemente, né? A não ser que você vá fazer o seguinte, pedir para a Alexa tocar o disco inteiro
Thick as a Brick, do Jethro Tull. E não se assustem se tocar uma música só, tá? Né? Com 42 minutos. Não se surpreenda se você gostar pra caramba. Eu adoro esse disco. É foda. E já tem 51 anos essa obra. Eu acho maravilhosa. Fica essa Só para deixar você com inveja, você sabe que eu conheci o Martin Barry, né? Eu tenho foto com ele. Quem que era o guitarrista? Martin? O guitarrista. O guitarrista? Aquele que mudou de sexo? Não, esse Martin é o Barry tecladista. Martin Barry é o primeiro guitarrista, né? O Martin Barry é o que fez o Fix a Brick, a Aqualung, e esse que você está falando que trocou de gênero é o tecladista. Também tenho foto com ele. Olha aí. Olha que loucura. E tenho foto com o filho do Rick Wakeman. Tudo no mesmo show. Mas... eu tô muito bem relacionado aqui com você, que sensacional. Os jovens aí, como o Marcelo, não tem esse histórico, né? Não tenho, cara. Olha aí. O Goiás tem foto com ele lá na época, né? Na época que ele lançou o disco, né? Viu? Só para fechar, então, a tampa. Só colocando... deixando a dica um pouquinho mais legal, cara, do que você falou, Glauber. Eu costumo falar para os meus alunos assim, e alunas, que um disco é como um filme ou um livro, sabe assim? Você não vai ler um capítulo do livro, a não ser que for um livro de contos, né? Assim, mas assim, você não vai assistir só a primeira parte do filme, né? Geralmente você vai assistir inteiro, né? Uma experiência só. Aí eu sempre falo isso, você curtiu esse som, escuta o disco todo para você meio que ter todo o contexto. Eu dou sempre essa comparação, sabe? E muitos deles, assim, e delas também tem essa, porra, é verdade, né, e tal. E até fazem isso, sabe? Mas tipo assim, são gerações diferentes, né, assim, mas a prática é bem-vinda sempre, de fazer um exercício assim. Cara, pode falar. Fala, Marcelo, desculpa. Eu só quero agradecer, cara. Eu ia agradecer, tipo, antes de vocês aí, porque já estou sendo cobrado para ir embora para casa. Já recebi uma mensagem no meu WhatsApp aqui do RH. Só quero agradecer. O RH pedindo para você sair do banheiro. O RH já pedindo, você não vem embora. É só agradecer, tipo, vocês pelo papo e já deixar o ouvinte bem claro de que esse papo vai continuar, porque tem as minhas segundas partes das minha vida musical, minhas influências, e provavelmente vocês também, mais histórias de namoradas do Goya e mais histórias do Rush que o Glauber não contou hoje, que ele vai contar num próximo episódio. E agradecer aí pelo tema. Eu achei esse tema sensacional, Glauber, bom demais. Os papos que a gente teve durante você tá ouvindo o Rush foi bem legal para mim. O feedback do Gorski é sempre super massa, gosto bastante. Eu fico refletindo depois, que ele sempre manda áudios de 5 minutos, literalmente. E daí são áudios curtos, eu garanto que são áudios muito curtos, cara. Eu troco áudios de 15, 20, 25 minutos. Cara, mas e eu escuto tudo, e eu não escuto na velocidade 2, cara. Eu acho deselegante acelerar áudios, cara. Então eu escuto tudo e eu acho muito legal, cara, porque o feedback é sempre bem-vindo. Eu escuto e eu falo assim, e fico assimilando, falo, pô, é legal isso aqui e tal, fico pensando. E quando você falou disso, porra, cara, eu falei, não, vamos fazer. Na hora eu mandei mensagem pro Goy, ele falou, não, bora fazer. Ele falou assim, você já falou com o Glauber? Eu falei, não, foi ele que deu a ideia. E daí foi isso, cara. Então agradecer mais uma vez aí, e agradeço sempre o Goya, que é parceiro aí, e em breve mais novidades, né? Essa é a nova temporada do Bico do Corvo já, e teremos novidades esse ano, porque teremos aí, quem sabe, um Catarse ou um Apoia-se, com um clubinho de assinaturas e aí, com afins, vai ser muito legal. Então fique atento. E muito obrigado. Maravilha, eu agradeço vocês, agradeço a oportunidade de poder, de alguma forma, ajudar a conduzir também essa narrativa. Desse nosso bate-papo, se isso aqui fosse um episódio ou fosse um filme, a gente teria uma trilha sonora para vender à parte, né? Olha aí. Uma trilha sonora muito boa, passando por Pink Floyd, Vangelis, Tears for Fears, Offspring, Green Day, Guns N' Roses. Outras coisas. Beethoven, Mozart, uma maçaroca sensacional, uma salada musical incrível, e que eu tenho certeza que isso seria muito inspirador, né, para
para ouvir. Então fica essa recomendação. Inclusive, se alguém estiver ouvindo a gente e quiser construir essa playlist, inclusive com sugestões, né? Se alguma dessas músicas também de alguma forma foi tocante, não foi só tocada, mas foi tocante para quem nos ouviu, eu gostaria de conhecer um pouco dessas histórias também. Que são, de um modo geral, assim, se não curiosas, muito inspiradoras. Fica aqui meu agradecimento a vocês, muito legal. Isso aí. E eu não tenho nem o que falar, porque na realidade, assim, vocês estão aí falando, eu estou escutando música dentro da minha cabeça, eu já extraí. Isso aí, ó. Temos um episódio, histórias musicais que marcarão nossa vida. É isso aí. Então, um beijo para todo mundo e até o próximo. Até mais. É.